Isso aqui representa toda uma época e um conjunto de valores, etc, etc. A tradição hermética chama isso de egrégora, né? Egrégora. Um universo de verdades que vale num determinado contexto qualquer. Nós todos fazemos parte de egrégoras, né? Existem egrégoras dentro de egrégoras. Existem egrégoras que invadem uma parte de um grande egrégora, mas tem também algumas áreas fora, né? Existem egrégoras assim também, ó. São conjuntos, subconjuntos dentro de uma estrutura maior. Então podemos dizer que isso aqui é o egrégora planetário. Isso aqui são egrégoras já de nacionalidades ou grupos étnicos específicos, ou de uma nação, e assim por diante. Até egrégoras de caráter religioso, né, que também combinam bem com o egrégora planetário. De alguma forma, você pode dizer budistas, aqui está o egrégora dos budistas, aqui dos cristãos, aqui dos muçulmanos, aqui dos hindus, e assim por diante, formando a grande coxa de retalho que é o egrégora planetário. Bom, existem indivíduos que rompem com essas estruturas, veja, eles criam isso aqui vira para eles um caldeirão de pressão tão grande que eles rompem, cai fora, mas de alguma forma eles estão dentro do grande egrégora. Eles rompem com um egrégora específico, mas caem dentro de um outro maior. Você pode perguntar, será que existem indivíduos que pressionam no sentido do rompimento, né, criando essas áreas de tentativas de fuga dessa estrutura aqui? Existem. Existem porque nossos irmãos do espaço ensinam coisas interessantes a respeito disso, que nós já comentamos algumas vezes. Quando um grupo sensível de pessoas, de seres, né, encontra uma área de pressão, cria uma área de pressão, eles vão acabar abrindo um compartimento de fuga, de esvaziamento dessa estrutura de coisa, para a redefinição. Nasce um egrégora novo. Os ETs chamam o egrégora pela palavra abjurã. Abjurã. Abjurã tem um sentido mais correto, porque essa palavra mântrica, essa chave, quer dizer rede de consciência. Mostrando que quando nós fazemos parte de uma determinada religião, por exemplo, ou de um partido político, ou de uma torcida de futebol, nós todos estamos momentaneamente ou permanentemente interligados mentalmente. Ao ponto de que, acontecendo alguma coisa a indivíduos daquele egrégora, daquele abjurã, todos, de alguma forma, compartilham aquele processo. E, o que é pior, gente, se vigiam mutuamente para que ninguém rompa com aquilo. Porque isso enfraquece a verdade que aquele grupo representa. Então, se você quer bater a asinha, a primeira reação que você sente, você pensa que é do seu pai, da sua mãe, etc, etc. Não, é do seu egrégora, da rede de consciência que te mantém prisioneira. Aí você começa, imediatamente internamente, você sente as cobranças. Pô, mas qual é? Você vai bater a asinha? Não, isso não é legal. O que não vão pensar de você? De onde vem esse universo de sentimentos, percepções? Será que a gente cava tudo dentro da gente? Não. A gente deixa fluir as verdades a qual nós servimos obedientemente, isto é, ao nosso abjurã, a rede de consciência. Ao ponto, gente, é aí que está a estrutura de boicote. Ao ponto, por exemplo, você resolve, não, hoje eu vou romper isso, não sei o que, pá, você cai doente naquele dia. Olha o sistema, o poder que o egrégora tem sobre a individualidade. Derruba o cara para ele não fazer o que ele pretendia fazer. Isso. Agora, a gente pode, por acaso, sair de mansinho do abjurã sem problema? Pode. Por isso que a questão do ser é importante. Enquanto nós temos posturas piscianas coletivas, nós somos afetados profundamente pelo abjurã ao qual nós estamos ligados. Se por outro lado, não, se nós caminhamos para cá, a decisão tomada aqui dentro, imediatamente te reposiciona para um outro abjurã sem qualquer esforço. Um dia, você vai romper até com um abjurã planetário e poderá construir alternativas, situações de vida completamente distintas para você, sem ser censurado. As pessoas até te esquecerão.
Porque você não deixou portas abertas para a rede de consciência a qual você estava ligado te boicote os planos. Você construiu uma situação inteligente porque ela foi decidida lá dentro. Se você decide apenas a partir desses recursos mais externos seus, você certamente desenvolverá um auto-boicote. Mas se a decisão ocorre em níveis profundos, profundo significa o quê, gente? Paz com o verdadeiro coletivo. Você não vai oferecer, ninguém vai te oferecer resistência, nem mesmo você vai oferecer resistência à mudança. E o que é incrível, esse indivíduo tem que progredir e o coletivo também tem que progredir. E aí nós vamos chegar a um negócio muito maluco. O indivíduo realmente só progride estabelecendo relações com o meio externo. Porque é só dessa maneira que ele encontra os caminhos para o processo interno. E isso é contraditório pra caramba, né? Isso, na verdade, é o grande conflito. Você não lembra dessas histórias do sujeito conflitado porque não sabe se vai morar numa caverna isolada do mundo ou se ele cai na ação mesmo, no mundo, política, e vai trabalhar pelo social e essas coisas todas. Vocês conhecem pessoas que vivem esse tipo de conflito? Diz que sempre passa dentro da gente um pouco disso, né? A gente vontade de se isolar, estou tão cansado de tudo, né? Não, eu vou pegar a metralhadora e vou resolver o problema do mundo. Né? Você fica entre os dois extremos, né? Nós estamos falando mais ou menos desse tipo de coisa. Então, o indivíduo que mergulha lá no fundo, ele não precisa viver esse conflito. Ele está automaticamente no coletivo mais verdadeiro, que não oferece qualquer resistência à mudança. Esse indivíduo pode transformar a realidade externa, porque a realidade externa é produto das transformações internas. Você pode mudar um sistema externamente, mas com os mesmos indivíduos, eles vão fazer com que aquele sistema volte a ser o que era antes. Só será possível uma era de aquário com indivíduos aquarianos do ponto de vista espiritual, que terão superado a experiência pisciana e tudo o que ela demanda. Só será possível um mundo novo com indivíduos novos. Não adianta você fazer um mundo novo e colocar os mesmos indivíduos lá. Eles vão levar esse mundo novo, vazio, para o mesmo mundo que existia antes. Eles vão trazer novamente para o padrão pisciano de organização social, econômica, política e assim por diante. Volta o que era antes, né? Por isso, muitas vezes, o indivíduo sai de uma relação, vai para outra sem modificar. Ele fica pulando de relação em relação, ele vai levando os mesmos problemas para as outras relações. E o que é mais incrível, ele acaba estabelecendo relações com indivíduos exatamente semelhantes aos que eles tinham antes. Para fazer a mesma coisa. Um dia ele rompe de novo. O que ele está fugindo? Do encontro com ele mesmo. Enquanto ele não se encarar, ele não vai atrair externamente a experiência que ele precisa para ir adiante. Bom, aqui estabelece uma coisa super interessante. Mas antes eu quero concluir um pouco sobre isso aqui. Um dia, tem tantos indivíduos aqui, que aqueles que ficam aqui começam a romper com o que ainda resta dessa estrutura e vão fluindo também para esse caminho. Você vê que o pioneirismo de um pequeno grupo afeta e ajuda a humanidade inteira a dar um salto de consciência. Isso aqui é uma nova armadilha? É, mas certamente mais elaborada do que a anterior. E não é fácil, gente. Olha, esse aqui também tentou, ó, mas a humanidade não foi por aqui. Esse outro também tentou, mas a humanidade não foi por aqui. De alguma forma, essa consciência coletiva estabeleceu que esse era o caminho a seguir. Agora, isso aqui só abriu-se porque esse daqui tentou em vão num rumo errado, esse aqui também em vão tentou num outro rumo também inadequado, e esse aqui, porque é dessa maneira que esse ponto aqui vai se mostrar vulnerável, permitindo a fluição para uma nova situação. Então, se o indivíduo enlouquecido, maluco de pai e mãe, está tentando um destino novo para ele, todo mundo vê que você está batendo na cabeça, está errado, não é por ali, mas ele tem o direito de fazer aquilo, ele está também contribuindo para o salto que a humanidade vai dar em algum lugar. Não temos que criticar os loucos desse mundo.
é graças às loucuras do mundo e aos indivíduos sem parafuso ou com um prego a menos que as coisas avançam. Não é por conta daqueles que estão bem comportados aqui. Quando se rompe uma estrutura dessa daqui e começa a vazar, e a humanidade começa a construir uma rede de consciência de indivíduos mais libertos do que os anteriores, no lado oposto, aqui, no lado oposto, começa a se juntar o grupo mais reacionário, isto é, o grupo que vai polarizar fortemente contra aquilo ali. Que vai estabelecer, inclusive aqui dentro, uma verdadeira caça às bruxas. Por quê? Porque ele tem medo de ficar só. Então, ele procura, de alguma forma, evitar que um mais, e outro mais, e outro mais, se sinta atraído por esse novo caminho. Porque a pergunta dele fala assim, e eu? O que eu sei? O que eu sinto? O que eu quero para mim? Não, não sei, não quero. Alguém, pelo amor de Deus, me diga. Então, o que ele tem dentro dele? As velhas verdades. Então, ele se agarra naquilo, como quem se agarra num pedaço de pau no meio de uma tempestade. Ele vai reagir e ele vai se posicionar de uma maneira a confrontar isso daqui. Nós vimos na história da humanidade, inúmeras vezes, situações desse tipo aqui. Toda a Inquisição, caça às bruxas e tudo que a humanidade experimentou de pior. Exatamente dessa forma. Aqui estão todas as guerras. As guerras não existem para transformar. As guerras existem para manter aquela situação que está estabelecida. E o que é mais incrível, gente, inclusive as guerras ditas revolucionárias. Isso é um fato interessante na visão que os extraterrestres têm. Se, por exemplo, você sai na rua em passeata em favor da paz, sabe o que você está fazendo? Legitimando a guerra. Se você sai numa passeata, porque no fundo você está se mobilizando em função de medo. Você não quer, eventualmente, como diz a canalização que eu publiquei há algum tempo atrás, você tem tanta medo de enfrentar as trincheiras internas, da sua guerra interna, que você pede paz ao mundo externo. Você não quer ver o mundo em guerra, porque isso te isolaria, te faria um indivíduo solitário diante de si mesmo. Porque nessas condições extremas, só resta aos indivíduos voltar-se para eles mesmos. Então as pessoas pedem paz, não porque querem viver em paz, mas porque não querem enfrentar a guerra que está dentro dela mesma. Você vê que nossos comportamentos são incrivelmente malucos. Incrivelmente malucos. Mas isso mostra que nós funcionamos muito mais como um inconsciente coletivo, né, do que como um consciente individual ou um consciente coletivo. É aqui que está o nosso grande desafio. As relações, seja de cultura, etc., etc. As verdades estabelecidas em nós e que estão externamente representadas também em tudo.